forma de que o trabalhador vai ficar tranquilo, né? Se é uma Uhum, sociedade islâmica, ele vai ficar tranquilo, ele não vai ter esse temor, ai, amanhã vai me largar para fora, ai, ele não vai me pagar, ai, não sei o que, né? Então, é uma uhum. forma de tranquilidade, É, né? a Mara, a nossa irmã acabou de falar, isso funciona na teoria, na prática não. Gente, assim, a gente estuda o Islã e todas as ciências islâmicas almejando e tentando fazer com que nós muçulmanos que a gente viva aquilo que o Islã prega, certo? Então, as atitudes, quando Deus fala das atitudes do ser humano e dos muçulmanos, é para que cada um faça um pouco para si, né? Então, se eu pensar assim, na minha vida, o que eu faço de certo não vai mudar, eu vou ser uma pessoa a menos. Então, a gente tem que pensar, na prática, realmente, às vezes não funciona, mas na teoria tem que ser assim e é assim. Isso é aquilo que Deus colocou para a gente, aquilo que Deus determinou para a gente. Se na prática não funciona, não é a gente que está errado, é as pessoas que estão fazendo errado porque elas estão erradas mesmo. Então, vamos lá. Depois, a garantia em previdência social aos necessitados pela incapacidade. Isso também a gente viu na aula passada, quando o califa Omar, ele viu algumas pessoas na cidade que elas tinham contribuído, que elas davam um benefício, né, elas pagavam aquela contribuição que ele pedia, mas que depois eles ainda passavam necessidades na rua. Então, o Islã, ele veio com isso, veio como auxiliar as pessoas como uma previdência mesmo, né? O profeta Muhammad disse: quem deixar sua fortuna servirá como herança para sua família. Mas aquele que deixar dívida ou agregados, ou sejam crianças ou dependentes, tomo eu a responsabilidade deles. E eu sou o custódio dos crentes. Então, o profeta Muhammad, Allah Akbar, ele dá o maior dos exemplos. Na época, enquanto ele estava vivo, aquelas pessoas que tinham morrido e deixavam crianças e as famílias desamparadas, o profeta mesmo disse que tomava conta daquelas famílias, né? Na sociedade muçulmana, é obrigatório canalizar as caridades aos pobres e aos necessitados. Estes têm os direitos sobre o zakat, dos ricos muçulmanos, que apresenta o princípio da solidariedade social no Islã. Às vezes, a gente também pode ver que, como aqui no Ocidente as pessoas não conhecem o Islã, né? Como que eles acham que ser muçulmano é só se cobrir, não comer carne de porco, não beber e rezar. Mas a gente vê dentro daquilo que o Islã prega, que o Islã é muito mais do que isso. Que os sarrabas, eles vinham, e as histórias do mensageiro de Deus e os sarrabas vinham para reforçar isso, de que existia o pagamento do tributo para que a pessoa vivesse em segurança, eles ajudavam aquelas pessoas que não tinham condições de trabalhar, eles vinham com vários o Islã veio com vários canais para deixar a sociedade mais justa. Consta que o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, quando enviou Muaz ibn Jabal ao Iêmen, disse: quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enviou Muaz para o Iêmen, o Muaz ele era um dos sahabas que tinha ficado muito tempo com o profeta, e quando o profeta mandou ele para o Iêmen, ele ficou muito triste, porque ele teve a impressão de que ele nunca mais ia ver o profeta. Então, quando ele estava em cima do camelo, ele olhava para trás e chorava, 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 porque nessa viagem o profeta Muhammad acabou falecendo. E o profeta Muhammad deu um ensinamento para ele dizendo: ensine as pessoas que Deus tornou obrigatório a caridade nos seus bens. É tirada dos ricos e passada aos pobres entre eles, para que mantivesse a sociedade mais equilibrada, né? Para que não tivesse tanta disparidade entre ricos e pobres. Não que a pessoa que é rica tenha algum. É, seja penalizada porque ela tenha trabalhado e tenha conseguido, mas para que a pessoa pobre também tivesse condições de ter o mínimo. As caridades voluntárias pagas por um muçulmano por livre vontade e amor, busca com elas cobrir as necessidades dos seus irmãos, ação que representa o cumprimento da ordem de Deus e a busca de sua satisfação. Quando a gente fala sobre, a gente está falando sobre tudo isso. A gente já falou sobre a natureza que Deus criou o ser humano, a gente já falou sobre
que o ser humano foi criado egoísta, a gente já falou sobre as leis, a gente falou sobre aquilo que a gente, como muçulmano, deseja para a sociedade, mas o que leva a tudo isso? Isso leva somente a um objetivo: fazer com que Deus esteja satisfeito com a gente, como ser humano, como sociedade. Esse é o objetivo do Islã, fazer com que os seres Esa, humanos... esa es la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Ex No basta orientarse al occidente, como dice, hay una sura, hay una aya, no sé cuál es cuál es la sura, pero es decir, no basta orientarte al este, al occidente, ¿no? Una cosa así. Y, sino que tenés que dar, es diferente a lo que Paulo de Tarso fala, né? Uhum, Por isso que ele falou assim, as pessoas acham que a gente só se cobrir, blá, 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 blá. Porque eles têm essa mentalidade, né? De que não faz exatamente. nada. Exatamente, e a gente vê nisso que o Islã as coisas são tão interligadas no Islã que mesmo a gente falando que o Islã é uma religião que prega segurança, segurança mental, segurança dos bens, segurança da honra, parece que isso tudo é muito prático, parece que isso tudo tira a gente daquele propósito do Islã que é agradar a Deus e adorar a Deus. Mas quando a gente vê, não, isso tá completamente ligado. A pessoa que faz caridade, que paga o zakat, que mantém a mente sã, que trabalha para ter os seus bens, e que o que isso movimenta? Movimenta a sociedade e faz com que as pessoas fiquem tranquilas para que adorem a Deus e que Deus fique satisfeito com elas. O profeta Muhammad, falando sobre isso, disse, sallallahu alaihi wasallam: ó povo, anunciai a paz, ligai os laços de parentesco, alimentai o necessitado e orem durante a noite, enquanto as pessoas adormecem. Desse jeito, entrarão no paraíso em paz. Em outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que aliviar de um crente uma angústia das angústias de uma das angústias desta vida, Deus aliviará dele algumas angústias no dia do juízo final. E aquele que resolver a necessidade de um necessitado, Deus resolverá as suas dificuldades, tanto nessa vida como na outra. E aquele que for discreto com as faltas de um muçulmano, Deus será discreto com as suas faltas, nessa vida e na outra. Deus dá assistência ao servo enquanto este assistir ao seu irmão. Alguém quer um exemplo melhor do que esse? Quando a gente está ajudando alguém, Deus está nos ajudando. Às vezes a gente pensa assim, algumas pessoas podem pensar, mas o zakat é tanto, né? Para quem tem muito, às vezes tem que pagar tanto do zakat. Isso é para purificar o dinheiro do ser humano, para purificar os bens dele. E à medida que tu está ajudando as outras pessoas, Deus está te ajudando sem nenhuma sombra de dúvida. O profeta Muhammad disse também: a pessoa a quem Deus mais ama é a pessoa mais benéfica para as outras pessoas. As ações que Deus, louvado seja, mais ama são as que proporcionam alegria ao ser humano, ao muçulmano, ou eliminam uma de suas tristezas, ou liquidam uma de suas dívidas, ou afastam dele a fome. Para mim, acompanhar um irmão para resolver uma de suas necessidades é melhor do que ficar em retiro nessa mesquita. E o profeta Muhammad está falando da mesquita de Medina, durante um mês. Quem reprimir a sua ira ocultará seus defeitos, e quem reprimir a sua fúria poderá vingá-la. Deus preencherá o seu coração de alegria no dia da ressurreição. Quem acompanhar um irmão para resolver uma de suas necessidades até resolvê-la, Deus firmará seu pé no dia em que escorregarão os pés. E certamente a má conduta destrói a boa conduta, como o vinagre corrompe o mel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Se a gente prestar atenção no que o profeta Muhammad falou, dá para a gente fazer uma aula, para a gente terminar o semestre da aula de direitos humanos só falando sobre esse hadith. Vocês prestaram bem atenção? Eu até vou ler de novo. A pessoa a quem Deus mais ama é aquela pessoa mais benéfica para as outras pessoas. Allahu Akbar. A pessoa que Deus mais ama é a pessoa que mais traz benefício para as outras. É aquela que as pessoas podem contar. É a pessoa que Deus mais ama. E o mensageiro de Deus usou um exemplo disso utilizando a mesquita de Medina. Qual é a segunda maior mesquita do Islã?
o segundo maior local de adoração, a mesquita de Medina, e ninguém tem dúvida disso. Depois de Meca é Medina. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a pessoa ajudar a outra pessoa, ser benéfico para o seu irmão, é melhor para mim do que ficar em retiro nessa mesquita durante um mês. Então imaginem, você ser um muçulmano que ajuda o outro, que as pessoas podem contar com você, o quanto de benefício vocês têm. Subhanallah, é muito, né? O Islã é muito solidário. Gente, eu fico imaginando assim, a gente como muçulmano, né? Eu não sei quantos de vocês aqui são revertidos, assim como eu, mas imaginem se as pessoas aqui soubessem de tudo isso, né? Se elas soubessem de tudo isso, se elas enxergassem no meio da nossa comunidade que a gente faz isso, que a pessoa tá fazendo um benefício para o outro de livre e espontânea vontade, sem querer nada em troca. Porque geralmente aqui o que a gente faz sempre tem a troca, né? Eu dou com uma mão, mas eu tô esperando pela outra. No Islã não é assim. No Islã a gente dá sem ter nada em troca, sem esperar nada em troca. A gente espera que Deus aceite só. E isso é tão grande para Deus que o profeta Muhammad disse: aquela pessoa que é benéfica para outra é melhor do que ficar em retiro na minha mesquita durante um mês. Allahu Akbar. O que mais que o Islã fala sobre isso? O Islã adverte aqueles que não se importam com a situação dos outros muçulmanos. E isso é bem importante. O mensageiro de Deus disse: nenhum de vós será o verdadeiro crente até que deseje para o seu irmão o que deseje para si mesmo. Até que a gente deseje para o nosso irmão o que a gente deseje para nós mesmos. E isso é um aprendizado constante. Isso eu acho que é um aprendizado constante, principalmente aqui, porque a gente está acostumado a correr, a só trabalhar, a não conseguir ver ninguém, a não conseguir se visitar. Quantos muçulmanos vocês convivem durante a semana? Com quantos muçulmanos vocês convivem e frequentam a casa de vocês frequentam as casas dele por semana? É raro, é difícil. Por quê? Porque a gente está sempre trabalhando, correndo, mas a gente tem que decidir, e nisso tudo, quando a gente encontra alguém, ou quando a gente cria laços com alguém, a gente tem que desejar para essa pessoa, que é nosso irmão, aquilo que a gente deseja para nós mesmos, ou seja, o melhor. Ninguém deseja o pior para si mesmo, ninguém. A gente sempre deseja o melhor para nós mesmos. E isso faz parte da crença do muçulmano. Nenhum muçulmano vai ser crente, vai acreditar completamente no Islã, vai se submeter completamente ao Islã, sem que ele deseje para o seu irmão aquilo que ele deseja para si mesmo. Um dos outros pontos do Islã que a gente também vê bem controverso aqui, que as pessoas acham que isso não existe, e que, principalmente por causa da mídia, fala que esse tema é meio controverso, falando do Islã, é que o Islã garante a educação. Allah fala no Alcorão. Deus diz: pois Allah elevará os crentes dentre vós, assim como os sábios, em graus. Não existe no Islã aquela divisão de quem sabe mais e quem sabe menos. Existem as pessoas que estudaram e passam para os outros, mas em graus, e Deus eleva a pessoa em conhecimento. A educação na sociedade islâmica não é apenas um direito de cada indivíduo, mas a educação constitui uma obrigação para todos. É necessário aprender o conhecimento que permite seguir com a vida religiosa e mundana. E o Estado muçulmano tem o dever de prover todas essas condições necessárias para o ensino. O mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, disse: buscar o conhecimento é obrigação de todo muçulmano e muçulmana, seja ele homem ou mulher. O Islã considera o esforço empreendido na busca do conhecimento e da aprendizagem dentre os meios que levam as pessoas a entrar no paraíso, para vocês verem como é importante isso, e como isso era tão forte que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca mandou para conquistar outras terras, ou para, até mesmo no exemplo do Muaz bin Jabal, quando ele foi para o Iêmen, o profeta mandou a pessoa que mais sabia do Islã. Dentre as pessoas que sabiam do Islã, o profeta mandou essas pessoas para que chamassem os outros ao Islã, para que ensinassem, para que mostrassem a verdade, para que ensinassem o que era bom, para que soubessem, para que tivessem discernimento, para que tivessem fossem os mais capacitados. O profeta Muhammad sempre mandou os mais capacitados.
A lei islâmica proíbe e adverte veementemente contra a ocultação do conhecimento e a despromoção do conhecimento, de modo a impedir que os outros aproveitem. Ou seja, aquilo não existe nada que seja guardado entre a gente. Não existe nenhuma informação oculta no Islã. A gente não tem aqueles mistérios que a igreja tem. A gente não tem aqueles mistérios que eu não sei se os judeus têm, mas que as outras seitas têm. Nós, como muçulmanos, a gente tem tudo que Allah revelou, o mensageiro de Deus, claro. O único impedimento da gente, como brasileiro, é que a gente não sabe árabe. Mas sabendo árabe, a pessoa tem o conhecimento que todo mundo tem. Não tem nada que fique oculto entre os sábios, ou não tem nada que fique oculto só entre um grupo, que só aquelas pessoas sabem daquilo que está falando, que o Islã fala. Não existe nenhum segredo. Tudo aquilo que foi revelado ao profeta Muhammad foi explicado e foi deixado claro. Não existe nenhum livro oculto, não existe nenhuma sura oculta, não existe nada daquilo que. O que a gente tem é o conhecimento, o conhecimento do incognoscível, que é o mundo dos jinn, a gente não consegue ver, o mundo dos anjos, que a gente não consegue ver. Mas isso foi explicado. A gente tem isso no Alcorão, a gente foi explicado pela Sunna, pela própria revelação, mas não tem nada que seja oculto no sentido de escondido, de que algumas pessoas saibam e os outros não. Pelo contrário, a gente tem congresso, faculdade, incentivo, livro, palestra, todo mundo falando da religião. Todo mundo. Às vezes falam até errado, mas as pessoas falando daquilo deixando claro de que não existe nada que seja oculto, que só poucas pessoas saibam. O Islã também incentiva a provisão de condição de saúde. E fala o que sobre isso? A provisão de condições de saúde através de interdição de tudo aquilo que pode causar dano à saúde do ser humano, como o consumo de inebriantes e drogas. Allah fala no Corão sobre isso. Dize: ó vós que credes, a bebida inebriante e o jogo de azar e as pedras levantadas com os nomes dos ídolos e as varinhas da sorte não são senão abominação, são ações do Satanás. Então, evitai-as para seres bem-aventurados. Então, o Islã, ele além de incentivar que a pessoa seja uma mente sã, trabalhando e se divertindo e estudando, proíbe aquilo que afasta o ser humano da sua natureza, deixando ele com a sensação de que alguma coisa ruim pode acontecer, e a adivinhação. Então, o Islã ele proíbe isso. O Islã também proíbe o consumo da carniça, sangue e carne de porco, porque isso é danoso ao ser humano. E Allah fala no Corão sobre isso. Daquilo que faz mal ao ser humano é o que não é permitido. Allah fala sobre isso no Alcorão. E vos foi permitido o animal encontrado morto, e o sangue e a carne de porco. E o que é imolado com a invocação de outro nome além do de Allah. E o animal estrangulado e o que é morto por espancamento, e por queda e por chifradas, e o que a fera devora parcialmente, exceto se vocês os matais. E o que não é imolado sobre pedras levantadas em nome dos ídolos, e o que vos é proibido, que adivinhes o destino por meio de varinhas da sorte. Nisso há perversidade. O Islã também proíbe, buscando a suficiência da saúde, que a pessoa seja sã, a proibição de práticas de indecência, tal como adultério, sodomia e lesbianismo. E Allah fala no Corão: e não vos aproximeis do adultério, por certo, ele é obscenidade e que viu o caminho. Allah também o Islã também incentiva a proteção da sociedade e disponibilidade por meios seguramente saudáveis. Ou seja, o Islã proíbe tudo aquilo que é danoso ao ser humano e incentiva aquilo que é bom. Ao contrário, o Islã não só fala isso aqui é ruim, mas aponta um caminho bom. Antigamente na Arábia Saudita existia a raia, a polícia religiosa, né, que incentivava o bem e coibia o mal. Então não é só coibir o mal, o Islã não fala só isso aqui vocês não podem, mas ele demonstra um caminho mostrando esse caminho vocês podem, e nesse caminho vocês vão ser felizes. E qual é esse caminho? A proteção da sociedade e disponibilidade de meios seguramente saudáveis. Peraí que entrou alguém aqui. Através da implementação do sistema de quarentena, tanto em um nível externo como interno.
O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se ouvirdes que a peste atingiu uma determinada terra, não entreis nela, e se for atingida enquanto vós nela, não abandoneis dela. Gente, eu não sei se vocês se lembram, mas isso na época do Covid, muitos sheiks daqui falaram sobre isso, de que o Islã ele protege o ser humano até quando acontece algum tipo de calamidade, como o que aconteceu com a gente no Covid, de que as pessoas que estão com alguma doença, que elas se concentrem em um local e que se livrem dessa doença ali e que depois elas saiam para que não dissemine isso no meio da sociedade. É mais ou menos isso que esse hadith fala. É preciso tomar medidas de prevenção pessoal, e sobre isso o profeta Muhammad disse que o enfermo não se contate com o saudável. Allahu Akbar. Que o enfermo não se contate... Deixa eu ver até onde está esse hadith, onde que está, que eu não tinha prestado atenção. Esse é um hadith Buhari, então é um hadith forte, falando que o enfermo não se contate com o saudável, em caso de doença contagiosa. Gente, se a gente tivesse aprendido isso, né, aprendido a suna do mensageiro de Deus, antes de começar o Covid, talvez a gente já teria livre. O profeta Muhammad, há 1400 anos atrás, já falou que o enfermo não se contate com o saudável em caso de doença contagiosa. Teria evitado, né? A gente teria evitado, Allahu Akbar. Então, para a gente fechar a nossa aula, tudo que foi mencionado sobre a provisão de necessidades básicas constitui necessidade de todo ser humano, sem sombra de dúvida, que se as pessoas, em geral, sendo não muçulmanas, soubessem disso, elas já teriam aprendido muito. Elas já viveriam numa sociedade bem mais evoluída do que a gente vive hoje. O profeta Muhammad sobre isso disse: aquele que amanhecer seguro no seu lar, com família, honra e propriedade, sendo saudável e tendo alimento para o seu dia e noite, é como se ele tivesse tudo no mundo. Isso mostra pra gente que Allah toma conta da vida do ser humano, que Allah é o provedor e que a gente não é grato. Isso mostra pra gente o quanto o ser humano é ingrato. Vou ler de novo o que o profeta Muhammad disse: aquele que amanhecer seguro no seu lar, tendo família, honra e propriedade, estando saudável, tendo alimento para o seu dia e a noite, é como se ele tivesse tudo no mundo. Então, com esse hadith, eu termino a aula de hoje. Inshallah, a prova de direitos humanos, quem não fez? Mara, estava com coronavírus. Mara, você então pode fazer a prova. Gente, sobre a prova de hoje, são aquelas pessoas que não fizeram. Mara, provavelmente você vai receber no seu e-mail o link para fazer a prova hoje, tá? Pessoal, outra coisa sobre a prova, as provas a partir de agora vão ser de múltipla escolha, tá? Elas são mais fáceis para a gente corrigir, para os professores corrigirem e para a gente lançar nota, para não ficar demorando tanto. A partir da semana que vem, eu queria falar para vocês que, como a gente está num país enorme e como tem muitas pessoas nas aulas, para não ter problema de atrasar e vocês ficarem esperando as aulas começarem e para que não prejudique nenhum professor, a gente teve uma reunião hoje e hoje as aulas vão começar a partir da semana que vem às 6h30, tá? Eu sei que às vezes é difícil vocês chegarem em casa, estarem no caminho ainda para chegar em casa, mas se vocês falarem, olha, eu vou participar 10 minutos da aula, 15 minutos da aula, quanto eu puder, mas vou recuperar ela no dia seguinte, eu acho que não vai haver problema, porque a gente está nesse processo, né? Então, as aulas vão começar, todos nós, vão começar a partir das 6h30, 7h30, exceto do Sheikh Muhammad, de árabe, que vai até um pouco mais, porque ele tem a aula de árabe dele é mais extensa, né? Aisha, a aula vai ser gravada sim. Todas as aulas estão gravadas. Eu vou até perguntar para o administrador por que a aula passada não foi disponível ainda, tá bom? Então, inshallah, até a próxima semana. Não, tudo bem, Ana, não tem problema não. Eu acho que você tinha falado comigo. Isso, você tinha falado comigo. Nesse caso, a gente deixa a aula gravada, mas vocês têm que assistir no dia seguinte. A partir da semana que vem também, pessoal, eu acho que os professores vão começar a pedir os trabalhos de pesquisa, tá? Mas é um trabalho simples, só para compor a nota, inshallah.
Então, obrigado, salam alaikum. Se teve alguma coisa de bom nessa aula, foi de Allah. Se teve alguma coisa de ruim nessa aula, foi falha minha e do Shaitan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.